Origem, bom, começar de novo. Desculpa, foi culpa Boa, minha. não, não. Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui. A gente está mais um encontro de boas práticas. Boas Práticas é um projeto que teve origem no Mediare, junto com o Dacor, onde a gente fazia, desde a pandemia, encontros virtuais para a gente divulgar as práticas dentro da cultura da mediação em vários aspectos da nossa sociedade. Esse encontro fica gravado. Eu tenho que ir aqui seguindo a linha da Joana. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, não muito curtos, escuros. Estou com uma blusa azul marinho e estou aqui para, junto com a Joana, trazer temas que façam sentido e que a gente possa ampliar a cultura da mudança de lentes em relação às relações humanas, né? Que a gente dá o nome de mediação, mas que, na verdade, é uma mudança de lentes que vai ajudar a gente a, num trabalho de formiguinha, e mudando o mundo e, pelo menos, deixando o mundo mais humanizado para os nossos descendentes. Então, a Joana vai apresentar o Álvaro. Peço a vocês que divulguem esse espaço. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser depois divulgar e as pessoas terem acesso, é gratuito, esse espaço é gratuito. Então, acontece a cada 2 meses. Então, se vocês puderem também ir trazendo essa informação para quem puder vir, sempre vão estar acontecendo, geralmente na primeira sexta-feira do mês, às 5 da tarde. Então, dito isso, passo para a Joana a continuidade aí do nosso projeto de hoje, que é muito especial. Então, boa tarde. Quem chegou aqui agora, sejam bem-vindos. Se quiserem aproveitar e já ir divulgando um pouquinho mais para quem disse que vinha. Ó, Mônica Delgado, que é a nossa fiel escudeira, também está entrando. Eu sou Joana, sou terapeuta de família, mediadora de conflitos, sou pedagoga, fui já gestora de escola durante muitos anos, e hoje trabalho também com inclusão. Normalmente, quando eu falo de inclusão, é a inclusão das pessoas com deficiência, e uma das nossas práticas de inclusão em encontros virtuais e presenciais é a gente se autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos no ombro, estou usando uma camiseta branca e atrás de mim tem um fundo branco. Esse é mais um recurso de acessibilidade e, como a Mônica bem disse, de humanizar nossas relações, né? E é sobre isso a mediação. E quando eu conheci o Álvaro, não sei nem se ele sabe disso, mas eu vi numa live que eu recebi via YouTube, e aí eu comecei a ver todos os vídeos dele no YouTube, que ele tem alguns, e através do Andros, que o Pedro Flecha estava numa palestra junto com você. E eu trabalho lá no Andros com um projeto de inclusão. A gente faz um trabalho de parceria lá. E quando eu escutei o Álvaro falando, muitas fichas para mim caíram, porque vocês vão poder ouvi-lo, mas é uma pessoa extremamente organizada e ele dá conceitos e espaços. O conceito ele não serve para dar rigidez aos comportamentos, mas ao contrário, para organizar nossos funcionamentos. Então, eu acho que ele traz desse jeito muito didático sobre a gente pensar violência, transgressão, indisciplina, né, dentro da escola. A gente hoje vive um momento, eu não sei se vocês sentem isso, mas muitas crianças sendo suspensas, expulsas por casos de extrema violência dentro da escola, porque nesses casos chega a violência,
mas eu acho que o Álvaro vai poder explorar um pouquinho mais esses conceitos, para a gente pensar que são crianças, a gente não está dando mais para a gente só criminalizar, a gente precisa, de alguma maneira, pensar o que é estrutural e como que a gente pode, além de letramento e sensibilização, mas na hora que acontece o conflito, como que a gente pode, quais os recursos que a gente tem dentro da escola para que essas crianças possam se reestruturar, aprender, restaurar suas ações e poder se manter nessa comunidade, porque é isso que vai gerar a mudança de cultura, como a Mônica está falando. Não é suspender, expulsar. Os atos punitivos não são, na minha opinião, inválidos, mas eles precisam. A gente precisa de outras portas, né? Dentro do direito tem o sistema multiportas, eu falo, a escola também precisa de sistema multiportas. A gente está com um sistema punitivo muito, ocupando um espaço muito grande, a gente precisa ter outros recursos dentro da escola. Então, por isso que eu e Mônica convidamos o Álvaro para cá, porque ele tem essas ferramentas, ele dividiu essas ferramentas em outros ambientes e a gente não podia deixar de ter ele aqui no nosso espaço. Então, seja bem-vindo, Álvaro, e peço que você se apresente, sua formação, como você achar melhor. Sempre acho a gente se autodeclarar melhor do que os outros declararem quem a gente é. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite de Joana, agradeço o convite de Mônica e espero que o nosso encontro seja produtivo. Então, eu sou Álvaro Crispino, seguindo a, a rotina de apresentação. Eu sou o homem branco, de cabelo muito baixo, por opção. Estou de óculos e um fone de ouvido com uma camisa azul marinho de golas e uso óculos. Então, me apresentar nos trabalhos de violência escolar, comecei com isso em 2002, com um primeiro trabalho, um livro sobre mediação de conflito escolar, e de lá para cá a gente vem trabalhando, vem publicando, e mudando um pouco o foco, né? Porque antes eu trabalhava exclusivamente com mediação de conflito escolar. E era sempre chamado para situações de crise. Tinha uma crise na escola, ou na região, ou na cidade, um daqueles eventos graves, e a escola chamava, botava meu rosto lindo no cartaz, informava para todo mundo que haveria um seminário. E aí eu ia lá, falava daquelas coisas de mediação, dos problemas, e a pergunta era sempre a mesma: como eu resolvo? Eu falei, não, vamos discutir antes do como resolver, por que que aparece? Por que que surge? Porque senão você enxuga gelo. Então eu tenho essa posição há 23 anos. E aí eu fui mudando o foco. Hoje você não me vê mais falando de mediação de conflito. Eu falo de prevenção da violência escolar, que é um grande guarda-chuva, aonde eu incluo mediação de conflito quando algumas das nossas propostas de prevenção não alcançam. E aí a gente divide o conflito entre a diferença natural entre as criaturas, né? Eu penso diferente de outra pessoa, isso pode ser um conflito, mas não é violento. Isso enriquece, né? Isso torna a relação madura muito mais rica. E o conflito que se manifesta violentamente. Aí as pessoas começam a aceitar um pouco melhor a ideia da prevenção e as alternativas que existem, e existem muitas, há muitos grupos de pesquisa, muitos colegas trabalhando atualmente no Brasil, todos com muita seriedade, então temos opções. Então, por isso, hoje eu falo mais, ou me apresento mais como alguém que discute prevenção da violência, tendo mediação de conflito no guarda-chuva, sem trair as minhas origens. Né? Então, fiz a minha apresentação. Tá bom assim, Joana? Então tá Tá bom. Então ótimo, tá bom. tá ótimo. Vamos lá. Você quer que Então eu vamos para ponha o PowerPoint para você? vamos para aquele momento sempre sensível, porque cada programa é um e bom, eu não tô
Não estou autorizado a compartilhar. Você quer colocar para mim, então? Posso botar. Ou você vou deixar você botar, não é melhor? Que aí você Estamos fica. juntos. Estamos juntos. Pode. Vamos lá, Bom, vamos ver. queria também avisar o grupo, assim, que fiquem à vontade também para, peraí, tornar anfitrião. Pronto. Mas aí vai E ser chato, que você vai uma ter que outra. autorizar. Deixa que eu vou autorizar, Não, deixa que não, eu vai passando. vou Uma expor. outra coisa importante, Joana e Mônica, é que eu estou nisso há 23 anos, né? Eu Aham. sou um professor de química, originalmente, que Hum, sou bipolar por formação. Venho das áreas das ciências e meu doutorado foi em políticas públicas, em gestão. uhum. Então, esse de gestão eu incluí aí as pesquisas sobre mediação. Então, meu concurso para o federal, fui professor de escola privada, professor de escola estadual, depois fui professor do Cefet. Durante todo o tempo, eu tinha que dar conta do meu compromisso com a carreira de ensino de ciências, e não só do ensino médio, então, para todo mundo. Quando eu falo de escola, eu falo de quem está na sala de aula há 40 anos de ensino médio. Perfeito? Esse Perfeito. é o meu lugar de fala. E 25 anos na pós-graduação. Depois que eu me aposentei, continuo na pós-graduação por opção, é um 0800, porque eu adoro fazer aquilo lá no ensino de ciências, mas tirei as minhas reflexões de prevenção da violência, que eram secundárias, agora elas passam a ser prioritárias. Então, hoje, o tema prevenção da violência é o que me move. E estou puxando isso para dizer que hoje a gente conseguiu, lá na Universidade de Estácio de Sá, onde eu trabalho na pós-graduação em educação, criar a disciplina de violência escolar, que não conheço outra no Rio de Janeiro. Também Então, não, nós temos muito bacana, duas turmas Álvaro. de Olha, violência escolar. E torno público, já que está gravando, eu aprendo mais do que ensino, porque eles trazem o mundo real para as nossas discussões. Isso torna o debate muito enriquecedor. Tá? Então tá explicada a minha origem. Vamos lá então? vamos. Álvaro, não consegui abrir aqui. Já botei você para abrir, tá? Eu não consegui É porque, não sempre um sei, acho que eu não mistério. tenho. É, essa coisa de É internet, sempre um de mistério. tecnologia, é super complicado isso. Só me avisa se apareceu. Foi, apareceu, Tá tá aí? vendo? Você é fera. Então tá bom. Então Tá, vamos lá. Vou botar no pleno. isso. Perfeito. Legal? Então está aí a minha qualificação oficial no cantinho, né? Sou bolsista de produtividade e educação do CNPq, professor da Estácio e ainda do Cefet, por prazer. Sou um colaborador do protocolo Eu Te Vejo, que é uma iniciativa da doutora Vanessa Cavalieri, na Vara da Infância e Juventude, uma experiência Foi lá que a gente muito, esteve muito, junto, Álvaro. Lembra que a gente esteve junto? lembro, uma experiência muito rica. E sou pesquisador associado da Cátedra da Unesco para a Violência Escolar. Chega, né, gente? Tá bastante. A dinâmica vai ser o seguinte: eu vou trazer provocações para vocês num tempo reduzido e a gente desdobra as provocações e outros temas na segunda parte, tá? A primeira coisa a fazer é informar que agora vem spoiler. Então, quem não gosta de spoiler, desliga por 3 minutos, que é o tempo que a gente usa em cada slide, e depois volta. Então, o que a gente vai tratar? Primeiro, que o conceito de violência, especialmente escolar, é polissêmico. Então, toda vez que a gente fala de violência escolar, a gente tem que dizer do que está falando. Porque uns acham que violência escolar alta é determinada coisa, e quando você pergunta a outra pessoa, ela diz: não, mas isso é uma violência escolar baixa. Isso não é um problema. Então, as pesquisas vêm mostrando, e são pesquisas antigas, já que o tema não é tão estudado, onde essas diferenças são muito, muito marcantes entre professores e alunos, tanto de escola pública quanto de escola privada. E aí a gente começa a entender que quando para uma desses polos
o conceito de violência alta é um evento é de violência alta, e para o outro é de violência baixa, já temos um conflito. Aí o aluno faz alguma coisa que no conceito dele é uma violência baixa, e o professor que está olhando de fora olha aquilo e diz assim: nossa, eu tenho que pegar e esfolar em praça pública porque ele cometeu um ato terrível. Aí o aluno pergunta assim: mas professor, eu só fiz isso. Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer: quando a gente fala de violência escolar, podemos estar falando de coisas diferentes. Por isso o termo é polissêmico. Tá? Isso envolve estudantes, professores, adultos, família e uma série de coisas. O conflito escolar emerge quando a diversidade de perfis é tratada de modo homogêneo. Então, a nossa tese lá em 2002 era que o conflito ampliou quando, no exercício dos direitos subjetivos de educação, um conjunto muito diferente de alunos foi colocado no mesmo espaço escolar. E a escola continuou tratando esses alunos diferentes, diversos, da mesma forma como trabalhava todos os outros quando havia um número reduzido e mais homogêneos. Então, a homogeneização da gestão é um fato. E quando você homogeneiza, quando você desindividualiza a criança, você efetivamente não permite que ela se manifeste. Não permite que ela viva a sua diversidade ou a sua diferença. E com isso, nós temos uma crise de diálogo, uma crise de espaço de manifestação e de vivência. E aí, só isso daria para a gente fazer uma discussão aqui bastante intensa. Nós vamos falar de forma direta ou indireta que nós buscamos individualização dos perfis da violência. Esse aqui vai ser o ponto central. Né? Nós estamos acostumados a entregar culpas para um e para outro. Esse aqui cometeu uma violência, então ele está marcado, ele está carimbado como o que a gente costuma ouvir de agressor. Né? E o outrozinho que sofreu, esse outrozinho foi de propósito, né? A gente diz assim: nossa, essa aqui é a vítima. E vamos discutir bastante o que acontece quando nós rotulamos essas pessoas e os tratamos de forma individualizada. Esse vai ser o ponto central. E a partir desse ponto central, nós vamos discutir que a violência é sistêmica. Se nós não observarmos a violência como um ato sistêmico, nós vamos estar literalmente enxugando gelo. Essa é a tese que nós vamos defender, né? O item 3 e o item 4. E vou dar aqui uma voada numa provocação para o pessoal que gosta de trabalhar o tema família. Levantei algumas pesquisas sobre relações familiares e perfis de bullying. Estou trazendo só 7 pesquisas. No meu banco de dados, que hoje tem 1.080 artigos, de 15 países, eu tenho 53 artigos que falam das relações, das práticas familiares com perfis ou atos caracterizados como violência escolar. Peguei 7 para a gente ver que aí também a gente pode perceber um estado de violência sistêmica. Tá? E aí eu encerro para a gente partir para a segunda fase. Ok? Acabou o spoiler. Então, essa era a nossa tese, que a gente começou lá em 2002. A massificação da oferta de ensino trouxe um contingente de alunos diferentes em vários aspectos. E aí o diferente pode ser a diferença de raça, pode ser a diferença na posição social. Por quê? Porque nós tivemos ascensão de determinadas faixas de renda social
e quando eles ascendem a outras faixas, eles são diferentes naquele grupo. E muitas vezes o diferente não é o que está em menor número. A Lindomar Bonetti, por exemplo, quando descreve esse fenômeno da homogeneização, ela vai dizer que em grande parte das redes escolares, o diferente é o pobre, né? Porque ele é tratado de forma, ele não é tratado da forma em que ele necessita no processo de aprendizagem. Porque, na maioria das vezes, os professores foram formados para trabalhar com o aluno ideal. E aquele aluno que vem de um espaço de vida, ou de cultura familiar, ou de cultura social, que solicita determinadas ancoragens diferentes no aprendizado, ele não é considerado. Então, por mais que ele seja a maioria, e a escola de massa, em geral, trabalha com alunos de estratos sociais mais necessitados, apesar dele ser maioria, ele é classificado como aquele que é diferente. As escolas, em geral, apontam para aqueles com maior facilidade, né? Para uma escola que se mantém tradicional. E aí a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que nós não aprendemos a ensinar para as massas. E porque tratamos todos homogeneamente, porque é muito mais fácil, nós, de alguma forma, catalisamos as possibilidades de conflito. E aí eu tirei essa frase, a homogeneização da diferença como violência escolar. É o nome do capítulo da Lindomar Bonetti, tá? Em 2011. Então, fiquei muito feliz quando eu vi esse capítulo, porque, de alguma forma, ele ratifica as nossas propostas. Vamos. Então, já dei o meu conceito. Violência escolar é um tema complexo e interdisciplinar. E, em amarelo, ele não faz parte da formação comum dos educadores. Aí eu volto ao tema. Ele é complexo porque em torno dele existem muitos campos do conhecimento e muitos grupos sociais com comportamentos distintos. Então, a gente pode dizer carinhosamente que ele é complexo. E ele é interdisciplinar, porque eu tenho aqui nesse quadro, bem elementar, escola, que é um locus diferente de família, que é um locus diferente do grande conceito de sociedade. E a interseção da violência escolar, ela traz, ela traz características da escola, ela traz características da família e ela traz características da sociedade. Então, quando eu quero discutir violência escolar, eu não posso achar que é um tema simples. Isso é fácil de resolver. Quando a gente ouve alguém dizer que esse tema, o assunto é fácil de resolver, posso lhe garantir que ele não teve a percepção do conjunto. Porque não é fácil. Só de ver esse fone novo quer sempre me trair, ele desliga automaticamente. Né? Não, Então, tá mas eu funcionando bem agora, agora tá bom. é porque eu apertei aqui atrás de novo, mas eu cuido dele. A primeira vez eu me perdi, mas agora eu já aprendi. Então, Boa. essa organização nos remete à complexidade. E aí eu vou piorar o quadro fazendo isso. É disso que nós vamos falar hoje. Vou dar o exemplo do bullying. Então, vou dizer que a violência... não tinha só, gente. Vou voltar no amarelo. Eu não conheço instituições formadoras de professores que tenham disciplinas permanentes de violência escolar ou de mediação de conflito escolar. Não estou falando de mediação no campo da inclusão, mas de mediação ou de violência escolar ou alguma coisa desse tipo. Ou de convivência escolar, como a gente entende.
E nós estamos vivendo experiências dramáticas faz bastante tempo. O que significa que, apesar de estarmos vivendo isso na realidade social, as instituições formadoras ainda não conseguiram ou se sensibilizar para o tema e transformar isso em área do conhecimento, ou estamos ainda entregues às burocracias necessárias que acontecem quando se resolve pegar o mundo real e transformá-lo em disciplina, um recorte do conhecimento chamado disciplina. Então, não temos. Como também não tínhamos na pós-graduação. Esse é um sinal importante que, apesar do tema estar fazendo estragos na sociedade e nas relações, ele ainda não sensibilizou determinados segmentos da formação educacional. Isto é grave, porque a gente vai depender de formação e serviço para fazer isso. E, em geral, a formação em serviço se dá quando as escolas ou os sistemas vivem experiências extremas de violência. Aí eles se assustam com o fato e começam a produzir um processo de discussão sobre esse tema. Mas é mais como um processo reativo do que um processo de antecipação madura, que era o que deveria se esperar dos adultos. Então agora eu vou. Vou dar o exemplo da violência sistêmica usando o bullying. E vejam que não tem spoiler, né, gente? Está tudo aí no quadro. Está tudo no quadro. Vocês conseguem ver o cursor? O cursor aparece para vocês? Sim. Tá, então vamos lá. Aqui as mesmas três coisas, só que vou falar do aluno autor. Vejam que eu não coloquei o agressor. As palavras vestem o pensamento. Então, quando eu digo que aquele aluno é o agressor, eu já o julguei. Ele passa a ser conhecido como aquele aluno que tem um problema. E como nós temos uma história escolar punitivista, não só a escola como instituição, mas como educação como campo, a nossa história é de educação e de escola punitivista. Então, o nosso exercício natural é de punição. Desde o tempo lá da palmatória, desde dos rigores físicos que as crianças e os jovens eram vítimas. Então, nós ainda trazemos a ideia de que nós precisamos, de alguma forma, punir. E a primeira coisa a pensar nesse tema é que eu tenho que desaprender esse processo de que a punição é a solução para todos os problemas e aprender que eu preciso olhar esses novos eventos e essas novas pessoas, essas novas gerações de outra forma. Porque a punição histórica não nos trouxe no lugar ideal. Significa que ela não entregou resultados interessantes para a formação humana. Logo, não existe motivo histórico para a gente se manter nesse tipo de coisa. Então, as palavras vestem o pensamento. Por isso, a gente procura não usar o termo agressor. Então, a gente fala, ele é o autor da violência, nesse caso, o autor do bullying. Ele, sendo um autor do bullying, antes de eu querer puni-lo, eu começo a buscar entender por que é que ele é o autor. O que o motiva? O que o faz se comportar daquele jeito? Então, pode ser, por exemplo, o narcisismo das pequenas diferenças. Então, ele vê alguém diferente, ele diz assim, como que alguém pode ser diferente de mim? Como é que pode ser isso? Não pode. Se alguém que é diferente de mim, não pode estar bem na vida. Ou ele pode ter um desejo de fazer o outro sofrer. Isso é um problema já mais patológico que sai da nossa esfera. Ou um terceiro motivo é que aqueles alunos que
de alguma forma, são autores do bullying, como a gente está falando, em geral foram vítimas quando eram mais jovens. E essa progressão do bullying, ele se dá de forma importante, especialmente no Fundamental 2. Parêntese, a primeira e maior pesquisa sobre bullying do país foi feita no Rio de Janeiro, em 2002, tá? E coordenado por um pediatra, Aramis Lopes Neto, e a Estela Saavedra, uma psicóloga. Eles pesquisaram 10 escolas, 11 escolas, sendo 9 públicas e 2 privadas. A amostra tinha, naquela época, 5.500 respondentes, entre quinto e oitavo anos. Então, ele já tinha, naquela época, um retrato muito, muito real de como o bullying se comporta, inclusive com uma visão quase que longitudinal de pesquisa. E aí ele via uma quantidade maior de vítimas nas primeiras séries e uma quantidade maior de autores nas últimas séries. E ele pôde acompanhar essas ideias e essas tendências. Então, os autores que trabalham com bullying, classificam vítima, autor, testemunha e vítima-autor. Então, há uma relação intrínseca entre aquele que foi vítima uma vez e que tende a se transformar em autor quando fica maior, quando fica mais encorpado, quando tem mais força física, ou quando começa a coordenar melhor as suas próprias ideias. Então, a gente tem que olhar para isso. Porque se eu não entendo qual é a motivação desse aluno para ser autor e eu simplesmente faço um processo repressivo, eu estou, na verdade, adiando a próxima ação dele como autor para outra coisa, porque a motivação continua presente. Se eu não me disponho a entender o que acontece com ele e oferecer condição para que ele saia dessa posição, ele certamente vai continuar a multiplicar esse evento. E aí a ideia do agressor e do autor faz sentido. Porque se eu não olho como autor, já julgo como agressor, eu digo assim, manda para o conselho tutelar. E aí eu retiro o aluno do sistema. Eu suspendo, retiro o aluno do sistema. Antigamente a gente dizia expulsa, mas agora a gente fala carinhosamente, é um eufemismo carinhoso, a gente transfere o problema para outro lugar. Né? E da mesma forma, a gente cuida daqueles que nós costumamos chamar de a vítima. Coitadinha, a vítima, o que vamos fazer? Chama o serviço de orientação, vamos chamar os psicólogos para atender o pobrezinho, o coitadinho, a coitadinha. Esses diminutivos são uma maneira de mostrar como que a gente faz esse tratamento deles. Não é pejorativo. Não, mas, e aí eu afasto, eu digo que eu cuidei, que eu fiz, que eu cuidei daquele momento traumático que ele viveu. Mas se eu não entendo por que ele é naquele contexto, ao contexto aqui, ao contexto, ó, por que naquele contexto ele é tido como o alvo, ele vai continuar sendo o alvo. Porque aqui, se comparado, ele não atende a um padrão. Ele pode ser o aluno menor, pode ser o aluno mais magro, ele pode ser o aluno mais gordo, ele pode ser um aluno que usa uma lente mais grossa do que a média. Ele, em geral, não é aquele aluno que é o primeiro a ser escolhido na hora da separação dos times da educação física. Tá? Então, se eu não entendo o que faz dele alvo nesse contexto, eu não tenho como ajudá-lo.
Aí alguém diria assim: mas se ele for alguém pequeno, menor do que os outros, mais magros do que a estética padrão de ser ideal, a gente não pode fazer alguém crescer, a gente não pode encorpar alguém, a gente não pode fazer com que alguém não use uma lente larga. Pois é, mas se eu entendo qual é a motivação que o faz alvo e a motivação do aluno autor, eu vou trabalhar, e eu não posso mudar isso do alvo, eu vou perceber que existe um terceiro ator social nesse contexto, que nas mais das vezes, porque eu trabalho essas coisas isoladamente, eu cuido do autor e eu cuido da vítima, ou eu cuido do agressor e cuido da vítima. Um terceiro ator importantíssimo nesse contexto são as testemunhas. Eu ouso dizer, eu ouso dizer que se não houvesse testemunhas, ou espectadores, ou plateias, nós não teríamos os quadros de violência que temos. Porque para satisfazer a determinados perfis do autor, ele precisa de plateia. E quando a plateia é educada, dificilmente cria-se o clima para que aconteçam os eventos de violência. As nossas incursões nos textos e nas pesquisas que existem por aí, são muitas, bullying é a palavra-chave mais usada nos 530 artigos brasileiros do nosso banco de dados. Algo em torno de 200 artigos possuem a palavra-chave bullying. Então, é dos temas que nós encontramos na realidade brasileira de pesquisa, em periódicos qualificados, é o tema de maior realce. O que não significa que seja um tema que a gente consiga conversar com fundamento e com evidências para orientar nossas decisões. Então, há aí uma distância entre o que a academia produz, e são trabalhos muito interessantes, muito bons, e o que a gente efetivamente opera no mundo real. Então, vamos voltar para lá. E aí, as testemunhas, em geral, se dividem num grupo que é parceiro ou cúmplice do autor. Então, é aquele que incentiva o autor, que coopera com o autor, às vezes colabora com a violência escolar. Há um segundo grupo que opera em defesa da vítima. É aquele que se coloca entre o agressor e a vítima, tentando fazer com que pare o ato de violência. E há um terceiro grupo, que é o que a gente chama dos não envolvidos. Não tenho nada a ver com isso. Não me envolva. Há uma colega aqui no Rio de Janeiro, a Joana Coelho, não, Joana Pardo, que ela usa essa expressão, né? É o terceiro que ofere vantagem, é o homem de bem. Não, não, não quero me meter nesse negócio. Eu não me envolvo nessas coisas. Enquanto eu não me envolvo, as coisas acontecem. Em geral, esses são aqueles que têm receio de se envolver e entrar para a fila das vítimas futuras. Então, se alguém me perguntasse qual o ponto a ser atacado na diminuição dos bullying nos grandes sistemas, eu diria: trabalhem as testemunhas. Trabalhem os temas da tolerância, as diferenças, a tolerância, da desigualdade, as relações éticas, os processos democráticos. Vamos vivenciar com esses alunos que a diferença é saudável. Vamos começar a denunciar que determinados comportamentos históricos, e aí estou falando de violência, vou abrir um outro parênteses, coisas históricas, né? Que não tem mais espaço para racismo, que é crime. Não tem mais espaço para homofobia, que é crime. Não tem mais espaço para outras coisas que são crime. E que alguns de nós, a mãozinha da violência segurando aqui, a gente costuma trazer essas coisas para o pacote de violência. Então, quando acontece racismo na escola, não é violência, é racismo.
Vamos aprender a dar nome às coisas. Acontece homofobia, não é violência, é homofobia. Que, porque está no contexto da escola, pode ser classificado como uma violência escolar. Mas ao ser tratado, deve ser tratado no seu tema mais profundo. Racismo é crime, homofobia é crime. Ou ato infracional quando envolvem as crianças e adolescentes. Então, não, em algumas coisas não dá para passar pano. Isso significa que a gente vai crucificar as crianças? Não. A gente vai oferecer espaços de aprendizagem, espaços socioeducativos com profissionais mais adequados para a vivência desses casos, que podem dar contribuições que a escola não pode dar. Nós não somos preparados para enfrentar determinadas coisas que a escola vem vivendo. Outros profissionais de outras áreas têm uma formação mais adequada do que a nossa para fazer determinadas ações. Tá? Então, falei do autor, falei do alvo, falei das testemunhas. Então, isso acontece no caso diferenciado dos contextos. Ou, antes disso, vamos aqui para o altozinho à esquerda. Vou falar do contexto, dos episódios e do epicentro. Vê se acompanha a mãozinha aí. Quando a gente tem um terremoto numa determinada cidade, a gente diz assim, o terremoto foi na cidade X, mas o epicentro do terremoto foi a tantos quilômetros de distância. As duas mãozinhas, dá para ver as duas mãozinhas, isso é importante. Dá para ver aí, Joana e Mônica? A mãozinha, as duas? Dá. Então, a gente está acostumado a olhar para o episódio da violência do terremoto. E aí vem alguém e diz assim: o epicentro do terremoto foi a tantos quilômetros, distante ou abaixo. E aí, vou mudar a posição. Ó. Eu olho para o episódio e não consigo ver o epicentro que está por trás. Em mediação, a gente falaria posição e interesse. A pessoa que está no conflito, ele manifesta uma posição e ele se mantém, e a gente sempre tenta entender o que está por trás da posição dele. Esses são dois termos comuns em mediação. A pessoa tem uma posição que ele defende, e se a gente não consegue entender o que motiva aquela posição, que é o interesse de fundo, a gente corre o risco de ficar enxugando gelo. Aqui eu chamei de episódio de violência e o epicentro, didaticamente, para poder usar o exemplo do terremoto. Eu não devo ver somente o episódio. O episódio serve para o trabalho de curto prazo. Então, eu tenho um episódio de violência. Ele tem que ser cuidado. E para isso a gente precisa ter protocolos, não pode ser uma coisa improvisada. Então, eu tenho um evento de violência escolar ou de bullying. O que se faz aqui para cuidar nesse momento? Mas eu não posso ficar nisso. É quando se fala, cuida do autor, do agressor e cuida da vítima. Acabou. Eu estou discutindo o episódio. Eu estou discutindo o episódio. É só coisa de curto prazo. Se eu não paro, olha a mãozinha. Está aqui o episódio. Ó. Vou fazer de propósito. Ó. Olhei para o lado. Quando eu tiro o episódio do meu foco, eu consigo enxergar o que está por trás, o que está no fundo, que é aquilo que vai produzir outros episódios de violência escolar. E isso depende de quê? Isso depende dos contextos. Joana, sua pergunta fácil, por favor. Não, só complementando, fiquei pensando assim que muitas vezes é o sintoma que aparece através da violência, mas por trás do Sim, sintoma a gente tem o foco para trabalhar, né? é isso. Tá. Obrigado pela ajuda. Então, qual é a prática que a gente tem hoje disseminada? Cuidamos do evento, do curto prazo. E aí o que acontece?
vou falar de um exemplo aí de uma escola que apareceu 2 vezes na primeira página, ou numa página eletrônica do Globo. Uma porque os alunos faziam um pedágio, os mais velhos com os mais novos, pá! E depois um caso de racismo nos jogos escolares. Então, isso num período curtíssimo de tempo. E por quê? Porque não se vê o fundo. Então, na verdade, como você não vê o que está no fundo das coisas, você resolve o episódio. São ações de curto prazo. A gente precisa ampliar nossa visão. Então, contexto. O último exemplo de contexto. Às vezes me chamavam para fazer essas discussões de mediação de conflito naquelas escolas que ranqueiam os alunos, especialmente as que cuidam de concurso, turma A, B, C e D. Aí dizia assim, a turma A são os melhores. E a cada bimestre, você faz do resultado das provas uma reenturmação para que sempre os melhores estejam na turma A. Então, isso não é um episódio de motivação, isso é uma rinha. Mas você coloca aquele povo para brigar entre eles e eles buscam qualquer coisa para chegar à turma de cima. Porque é ali que está o mérito, é ali que está o brilho. E olhar para baixo, né, para sorrir sobre aqueles que eles conseguiram vencer. E aí você vai me chamar para fazer uma discussão sobre mediação de conflito? É incompatível. É completamente incompatível. Aí eu disse, senhores, vou perder seu tempo e vou perder o meu, não vou fazer. Então, o problema dos contextos são muito importantes. Tá? Fechei. Depois a gente pode voltar a isso nas nossas discussões. Essa é uma provocação. Quem acha que o assunto é simples, está aí. Locais, pessoas, perfis, tipologia de violência e gravidade. Quando a gente discute violência escolar, a gente não pode não olhar esse conjunto. Então não dá para dizer que é simples. Não dá para imaginar que a gente vai fazer improviso quando acontecer alguma coisa. E daí a nossa defesa para os debates, para as reflexões, produzindo protocolos definidos, para que a comunidade escolar saiba como fazer quando acontecerem as coisas. Então, esse organograma mostra a complexidade do tema. E em vermelho, aquilo que efetivamente não faz parte do universo da escola. Então, nós não temos que tratar com agressões graves. Agressões graves são resolvidas nos fóruns específicos para isso, e a gente liga para lá e manda via. A gente não está preparado, nem tem que estar preparado para lidar com armas e drogas na escola, não é o nosso tema. Temos que saber como buscar apoio, como fazer funcionar a rede de apoio que nós temos em torno disso. E racismo e homofobia, dentre outras práticas que são definidas como crime. Então, a gente precisa aprender qual é a função da escola e fazer essa função bem feita. E entender da rede de proteção, o CRAS, o CAPSI, o Conselho Tutelar, o MP e outras coisas mais que formam a rede de suporte social. E saber acionar isso com qualidade. Né? Isso aqui é só uma reflexão rápida. Centralidade e singularidade. Aí eu falei dos protocolos e outras coisas do gênero. Não adianta pegar o protocolo da escola que você trabalha num canto e dizer assim, aqui tem um protocolo, a gente vai colocar na outra escola. O que está em branco, que é a centralidade, são os grandes princípios que regem a prevenção da violência. Mas esses princípios, eles vão tomando formas diferentes
quando eles se aproximam das características de cada uma das comunidades escolares. Então, cada fatia da pizza é uma escola diferente, posicionada numa comunidade diferente, com uma história diferente, com um perfil diferente de professores, um perfil diferente de família, um perfil diferente de território onde ela se instala. Então, por mais que eu defina, e eu preciso definir os princípios que regem as ideias da prevenção, cada escola vai ter uma maneira de interpretar, viver e propor para a sua comunidade a aplicação daqueles princípios. Então, não dá para a gente, de novo, homogeneizar, como a gente fazia com os regimentos antigamente, né? Nos sistemas. Todas as escolas tinham o mesmo regimento, só mudava o nome e é o endereço. Tá? Então, não dá. Por quê? Porque cada comunidade escolar é singular. Cada escola posta no território, o território, a comunidade que frequenta a escola, o perfil do grupo de professores e as características da gestão fazem daquela escola única. Tá? Então é só uma provocação. E por fim, para terminar, peguei 7 autores, 7 trabalhos mais recentes do meu banco de dados, que tratam de bullying em relações ou práticas familiares. Botei lá na IA, dizer assim, moe para mim esses dados aí. E ela pegou os 7, isso aqui foi o que eu coloquei no quadro, tá, gente? Então, o moedor me deu muitas informações. Então, o primeiro deles trata do perfil de autor e alvo. Ele diz que não é causa, está gravando, né? Eu não estou dizendo que é causa, estou dizendo que é correlação. Causa é diferente de correlação. Então, há uma correlação de perfis de autor e alvo com práticas e rotinas familiares, que são violência familiar, ausência de diálogo, punição física, negligência e conflitos frequentes. Então, nessa pesquisa, quando eles pegam alunos ou estudantes que têm a característica de terem sido autores ou terem sido alvo, e fazem uma correlação com as práticas das famílias onde eles vivem, eles encontram isso. Aí vem o outro, de 21 também, vai pesquisar os alunos-alvo. Ambientes com adversidade familiar, negligência emocional, abuso e falta de supervisão. Estou usando as palavras da pesquisa. O outro de 21, ao pesquisar os autores de violência, histórico de violência doméstica. Se tem histórico de violência, ao ser violento na escola, ele está reproduzindo o que sabe. É para isso que servem esses estudos. Né? Modelo parental agressivo, então ele está sendo agressivo porque o que ele aprendeu, é o que ele vive como vítima na família. Ausência de mediação de conflitos na própria família. Esteves Garcia, já 24, mais perto de nós, ele vai dizer que o alvo tem na sua família características de um ambiente familiar pouco afetivo, silêncio diante dos problemas emocionais e distanciamento dos pais. O outro de 23 estuda autor e alvo. Não, Mustafa, 24. Falta de coesão familiar, disciplinas inconsistentes, comunicação negativa e conflitos constantes. Tapulima, práticas parentais negligentes ou autoritárias associadas à violência escolar. Ausência de afeto. E Oliveira, pais mais controladores e punitivos associados a agressores. Pais negligentes ou ausentes associados às vítimas. Então, essa aqui é uma provocação. Só trouxe para provocar e dizer é mais sistêmico do que a gente imagina. Imagina quando eu conseguir fazer isso com os 50 artigos que eu tenho sobre esse tema. Vou poder encontrar convergências bastante enriquecedoras para que a gente possa falar desse tema. Tá? Mas não dá para achar que o aluno é alvo ou o aluno é autor porque ele naquele dia acordou e teve vontade de ser alvo ou teve vontade de ser autor. A situação é muito mais complexa do que isso. Estou bem provocada, Álvaro.
Acabei. Acompanhamos Galvão quando escrevem. Adoro essa foto, hein, gente? Eu amo essa foto. Quando escrevem que a escola é autora. Então, a escola é produtora de violência. Violência da escola. Ela é vítima. E é palco da violência. E Cabaleiro, quando escreve que não é justo culpar a escola pelos problemas de violência escolar. Em momento nenhum eu falei em culpa da escola e não falo nunca. Nem culpa dos professores. Mas podemos responsabilizar a instituição escolar pelas respostas que dá ou não a esses problemas. Porque os adultos somos nós. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Bom, eu acho que eu e Mônica provavelmente temos várias perguntas para fazer, né, Mônica? Mas eu acho que a gente podia deixar um pouquinho o grupo poder fazer suas perguntas. O que que você acha? Eu acho ótimo. Eu queria agradecer, né, a linda explanação que você deu, o resumo maravilhoso. Ah, acho que vamos abrir para perguntas. A minha sensação é que o sistema, como algumas coisas do nosso corpo que hoje em dia trazem, está inflamado de alguma maneira, né? A gente fala muito, né, do quanto que a gente inflamou o nosso corpo e não se dá conta, e as doenças vêm muito disso. E a sociedade está nessa via de mão dupla, onde cada grupo que vai, família, escola, sociedade, justiça, igreja, etc., o quanto que eu acho que essa visão sistêmica, no meu ponto de vista, é a grande saída para pelo menos que a nossa geração está deixando para as próximas. E aí, queria te agradecer e ouvir, e aí vamos ver como é que a gente pode alimentar um pouco mais essas questões que você trouxe. Como eu costumo dizer, só pergunta fácil, por favor, porque eu preciso ser convidado para as próximas, gente. Por favor. Cuidem bem de mim. Justo. Não, você tem direito a uma resposta. Ah, Não então tá bom. sei. Então isso diminui a minha hipertensão. Tá ótimo, então. Vamos lá. Olha que eu Dou esquento, nenhuma. hein, gente? Ó, Mônica, querida, seja bem-vinda, que a gente não tinha se falado ainda. Eu simplesmente adorei, adorei você, Álvaro. Que Bom, bom estar aqui te conhecendo. É, Álvaro, eu fui diretora de escola pública, professora, e depois fiquei 10 anos como diretora de escola pública do município, lá de São José dos Campos, São Paulo. E no município de São finalzinho, Paulo. São José dos Campos é São Paulo, Tá. né? Pertinho aqui tá no meio do caminho, Rio de Janeiro e São Sim. Paulo. Aí, em 2009, o FIPE ele fez uma pesquisa em 500 escolas. Foi uma pesquisa encomendada pelo, na época, Ministério da Cultura, que era justamente para ter bases sobre políticas públicas para a diversidade e inclusão, né? E o que foi constatado? Foi constatado que a prática do preconceito, né, ela era efetiva dentro da escola, principalmente entre alunos, funcionários, pais e alunos, e menos entre professores e diretores. Só que na pesquisa, quando eles iam perguntar, olha, você tem algo, né, você acha que negro é, tem mais aptidão para atividades físicas do que para o estudo, então era uma coisa mais evidente. Não, não tem. Aí eles faziam uma pergunta de distanciamento social, sobre distanciamento social. Olha, o que que você acha da sua filha casar com um negro? Não, mas para quê? Não tem, porque nossa, a gente não conhece. Blá. Aí a pesquisa foi em 500 escolas, todo o Brasil, né? Onde mostrou efetivamente o preconceito nas escolas. Sim. E o bullying, que é, senão a materialização comportamental desse preconceito.
Sim, né? você tem razão. Então, quando você fala do sistema, realmente, o sistema, ele é muito mais complexo, é um problema sistêmico muito mais amplo, tem um macro disso daí que precisa de política pública específica para cuidar disso, né? É, pronto. Não, É, aí, por quê? Porque eu, como diretora, por exemplo, né, enquanto eu uhum. estava como diretora, eu preciso disso. Eu preciso de uma política, eu preciso que minha Secretaria de Educação tenha ações que visem justamente a diversidade e a inclusão, Tá. para eu poder implementar na minha escola, Então, no projeto político-pedagógico. esse é um Terminei. espaço de provocação. Esse é um espaço de provocação. Então, você lembra daquela frase horrorosa, horrorosa, que alguém disse, que no Brasil tem lei que não pega? Alguém disse isso aí, né? Não gosto nem de lembrar a pessoa. Alguém disse, alguém, em algum momento histórico, teve a infelicidade de dizer que essa é uma lei que não pegava. A lei do bullying, a primeira lei do bullying, é de 2015, que já trazia algumas ideias bem potentes. E que nada aconteceu. Nada aconteceu. Né? Se aconteceu, foi tão minimamente potente que a gente não fica sabendo. Até que esse ano, o bullying entra para o Código Penal, artigo 146A do Código Penal. Agora, Código Penal. Aí o povo começa a se preocupar. Começa a se preocupar. Então, é, a gente tem movimentos de políticas públicas, há programas nacionais. O problema é que ele não impacta. Eu acho mais grave a gente não ter a inclusão dos temas na formação dos professores para que a gente tenha instrumentos para identificar os problemas e ferramentas para lidar com ele do que esperar que o governo venha com uma outra grande política pública que alcance a diversidade do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul. Né? E eu sou da área de políticas públicas. Então, eu acho mais efetivo que a gente consiga que os cursos de formação de professores incluam reflexões sobre isso. E temos aí alguns estados, por exemplo, vou voltar para o meu banco de dados, dos 500 e tantos artigos, quase 50% são de São Paulo. Os grupos de pesquisa, grande parte deles em São Paulo. A maior produção acadêmica, São Paulo. Então, em São Paulo, você tem esse tema na academia, discutindo. A pergunta é quando que a gente vai conseguir colocar isso na formação. Porque estando na formação, nós vamos oferecer ferramentas de percepção do fenômeno de interferência. E as escolas vão começar a perceber que elas não têm só que trabalhar conteúdo, que o clima escolar é o fenômeno que mais impacta na aprendizagem de qualidade. E o clima escolar começa com o cuidado das relações. Né? Então, a gente vai abrir espaço na grade curricular para que a gente tenha discussões socioemocionais. Está gravando isso, né? Está gravando. Mas não é aqueles socioemocionais que a gente compra no mercado, no pacote que está no mercado educacional por aí. Né? Não tô vendendo produtos como tem. É a ideia, é o cuidado, é fazer o trabalho da escuta ativa, é o trabalho da comunicação eficaz, é o trabalho da comunicação não violenta, é aprender a lidar com os diferentes, né? É confirmar que nós somos um país racista, sim, estruturalmente racista, e por conta disso esse assunto tem que estar na pauta. Tem que estar na pauta. Porque, como você falou, Mônica, é histórico. Todo mundo diz, não, eu não quero. A Lilian Schwartzman tem um livro terrivelmente potente, O Autoritarismo do Povo Brasileiro. Eu me arrepiava quando li aquele livro, de tão bom que ele é. E eu, para me arrepiar, gente, o negócio tem que ser bom. Ela dizia assim lá em umas frases, não, eu não tenho problema com negros.
Mas você gostaria que ele morasse no seu prédio? Não, aí já é outra coisa. Eu queria que ele morasse no outro bairro. E você ainda foi mais forte, falou do casamento. Então, a gente tem como fazer esse tipo de coisa, mas a gente precisa de que o grupo da comunidade escolar seja minimamente numeroso para tocar essas coisas. Tá? Tinha mais para falar, mas como tem gente com mão levantada aqui, vamos fazer um rodízio. Obrigado pela pergunta, Mônica. É muito bom assim. Então, voltando para a escola, para o ambiente da escola, eu sou admiradora, acho que a escola é um lugar bastante privilegiado. E eu queria só assim entender um pouco, Álvaro, quando você coloca, claro que tem sistêmico, mas a gente tem, como a Mônica falou, está inflamado, né? E a inflamação está aparecendo na escola e são crianças que estão envolvidas nessas inflamações, que são inflamações que estão dentro das casas delas e estão nas ruas onde elas circulam também, né? São inflamações que estão em todos os espaços. Quando você fala assim, né, dessa questão da punição, da suspensão, a gente assim, sai aquela criança da escola e ela você falou, ela é transferida para um outro lugar, ou seja, ela vai ou ser o alvo ou o autor em outra escola, e aquele lugar que ela ocupava naquela escola da qual ela foi excluída, alguém vai ocupar esse lugar, né? Assim, é Sim. rapidamente substituído, assim, a gente vê esses movimentos dentro das escolas. E, e aí eu fico só, a minha pergunta e que assim, o único caminho que eu vejo é um pouco disso que você está falando, dessa sensibilização, desse letramento, da gente assumir quem a gente é como sociedade, da gente compreender os nossos movimentos sociais, né? A gente está dentro dessa cultura, mas isso leva muito tempo. Então, até lá, como é que a gente faz com essas crianças que estão se formando ali e a gente precisa agir mais emergencial? Assim, o que que você pensa sobre isso? Bem objetivamente, né? Já falei que a gente pode fazer inclusão de temas que ajudem essas crianças a refletirem. A gente vai abrir, como seria no meio jurídico, a gente vai abrir o contraditório, né? O mundo é racista e a gente vai discutir por que que esse negócio não é bem assim. Por que que tem que ser refletido? Por que que isso aí é uma construção histórica? Lógico, adequado, gente, a cada uma das idades, adequado à formação de cada um deles, mas a gente abre o contraditório, né? O problema de gênero também, né? Da homofobia, a gordofobia, a gente abre o contraditório. Só que para isso a gente tem que estar preparado para discutir temas sensíveis. Essa é a grande discussão, saber se a gente tem essa habilidade de discutir temas sensíveis. Uma outra coisa que a gestão pode fazer imediatamente é abrir uma discussão sobre aquelas rotinas próprias de cuidar da indisciplina, que retira de sala, adverte, suspende e transfere, antigamente expulsava. Aí, quando a pessoa faz uma incivilidade, vamos discutir conceitos. Incivilidade é a quebra de uma rotina das boas relações sociais. Então, você comete uma incivilidade, você fez uma transgressão, uma regra social. Aí você soltou um arroto e falou, "Ah!" Aí todo mundo, é uma incivilidade. Se ele faz a primeira, a gente tira de sala. Se faz a segunda, a gente adverte. Se faz a terceira, a gente suspende. Se bobear, a gente expulsa. Porque é isso que a gente sabe fazer. Historicamente, é isso que está no regimento. Aí o aluno vem e faz uma indisciplina. Ele, ele comete uma transgressão contra uma regra que está definida. Isso imaginando que todo mundo sabe quais são as regras que estão postas. Eu aposto que não sabe. Então vamos imaginar que a comunidade escolar tem um conjunto de regras definidas autoritariamente, unilateralmente, que todo mundo saiba. O geral é que não sabe. Professores não sabem, alunos não sabem. Quanto mais construídas coletivamente. Bom, e aí, uma indisciplina, a gente adverte, a gente tira de sala, a gente adverte, a gente suspende, a gente transfere. Quando o aluno comete uma violência importante, grave,
Então, isso mostra que nós somos completamente incompetentes para construir uma dosimetria na gravidade dos problemas. Porque uma incivilidade certamente seria muito mais adequada para um processo de mediação, de construção por diálogo. Dependendo do tipo de indisciplina, a gente tem que entender por que eles estão cometendo sistematicamente essa indisciplina. Possivelmente é um processo reativo, porque eles tiveram que engolir determinada regra que para eles não é uma regra adequada, satisfatória. Se eu não tenho tempo de escuta, eu não posso entender o que está por trás. E aí eu continuo usando as mesmas regrinhas de sempre. Aí quando chega numa violência extrema, eu já fiz de tudo que eu tinha que fazer. Queimei todas as minhas etapas. E a única coisa que a gente sabe fazer, salvadas as exceções. E nós somos os adultos. Eu adoro essa frase. Nós somos os adultos. Né? Então a gente precisa entender que isso é possível de ser feito. Já dei duas coisas. O terceiro, eu tenho um conjunto de propostas de temas feitos por vários lugares do mundo, em que você coloca determinados temas na área da cognição, da emoção, do pensamento crítico, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. São coisas plantadas nas disciplinas que podem facultar reflexões ou práticas sociais importantes. Mas a gente só quer ensinar português, matemática, química, física, história e os afluentes do rio Amazonas. Eu não consigo um espaço para refletir essas possibilidades de inclusão de temas no currículo. Mínimos, não estou criando disciplina, não estou ocupando bimestres inteiros, práticas. Aliás, tem um lugar que eu consigo. Em 20 anos, eu tive um lugar que me convidou para fazer uma discussão sistêmica com a escola e trazer todas essas coisas. Uma escola, que é o Andrews. Então, a coisa boa a gente fala, né? A Isso gente aí. quer fazer uma discussão. Uma discussão. E eu fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado. Falei, é para já. Você tem tempo? Eu arranjo tempo para fazer isso. E tem sido uma experiência fabulosa. Fabulosa. Fechei a sua pergunta, Joana. Obrigada, Al. Vai, Maristela. Obrigada. Álvaro, é sempre bom te ouvir e hoje achei assim, de um jeito diferente, você trouxe mais outras informações. Esse problema de ser sistêmico deixa, a mim, pelo menos, me deixa mais deprimida, né? Se a gente pensar que é só da escola, né? Mas sendo um problema sistêmico, caramba, cansa, né? A gente está cansado, isso me deu mais um cansaço. Eu sei que você não quer pergunta difícil, mas Lá vem você, Maria. a pergunta é das piores, é a pergunta simples. O que que falta? O que que falta para as escolas? Está na cara de todo mundo, gente. Não dá para esconder mais, está muito na cara. O que está faltando para as escolas mudarem um pouco, seguirem o tema, o exemplo do Andres, por exemplo? O que que é? É falta de profissional capacitado para fazer isso? É falta de dinheiro? O que que é? Por que que a escola está nesse torpor? Isso aí a gente precisava fazer uma tese, né? Fazer um seminário sobre isso e convidando o pessoal da psicologia, o pessoal da psicologia social, da sociologia. Cada um deles daria uma informação importante. Aqui, para nós, eu diria que primeiro a gente tem que desaprender a cultura para aprender. Né? Então, um exemplo rápido. Alguém conhecido nosso passou meu telefone para uma grande escola, muito grande escola, centenária, e pediu para fazer um seminário. Fazer um seminário. Nós vamos, porque nós temos problemas importantes aqui e tal, e nós queremos, falei, ótimo, vai ser o senhor e mais 4 pessoas. Eu falei assim, tá, e quanto tempo nós vamos ter? 1 hora. Falei, deixa eu entender, porque eu tenho um problema de inteligência. O senhor está me dizendo que o senhor tem um problema grave, que tem um dia no ano que vocês vão discutir isso, só um dia, porque é o dia do planejamento, e vocês vão discutir isso com 4 mais eu 5
pessoas em 1 hora, mas já tendo tempo para pergunta. Não, eu falei, mas não estou entendendo, porque isso numa reunião prévia, queria fazer uma reunião prévia para saber o que que eu ia falar. Aí eu falei, mas não é razoável. Então você chama um ou dois, não precisa ser eu, mas chama um ou dois, para que eles possam apresentar as suas coisas e ter debate, porque se não tiver debate, não adianta, não é uma exposição. A pessoa que vai falar disso, ele tem que se expor. E aí aquela coisa, não, mas aí nós contamos, ó, gente, olha só, hein? Está todo mundo sentado. Não, nós contamos com a sua boa vontade para o senhor vir aqui ao longo do ano para debater com cada uma das coordenações, porque não há espaço, porque os professores sabem que eles têm que cumprir o currículo. Isso eu falo da cultura. Então, uma escola como essa, e eu estou falando de uma escola importante, com essa percepção, ela está vivendo violência escolar grave, mas a cultura e a pressão externa, inclusive da sociedade e das famílias, não permitem que eles façam flexibilizações necessárias para que o tema saia do purão, saia do purão e venha para a superfície. Quando isso vai acontecer? Quando eles tiverem um evento infeliz de violência extrema. E aí a gente vai ter que abrir espaço dolorosamente para essa discussão. Agora, é uma cultura do conteúdo, da informação, da desindividualização de cada um dos alunos, da homogeneização. De novo, formação inicial, trabalho de sensibilização, implantação de temas ao longo dos assuntos, dos temas, faz debate, faz palestra, aconteceu coisa no jornal, traz o assunto do jornal para dentro da escola, vai discutir o mundo real. Aí se fosse com você, se fosse conosco, como é que a gente faria isso? Olha como eu aproximo as pessoas. Vai fazer sociograma em cada uma das turmas para você entender como as redes de relação acontecem. Eu lhe garanto, fazendo sociograma numa turma, você é capaz de identificar as lideranças afetivas, as lideranças cognitivas e os periféricos, que estão na periferia das redes. E aí eu vou te dizer, cuidado aqui, cuidado aqui. Precisa fazer uma dinâmica? Puxa esse aqui para o seu lado. O sociograma é uma coisa antiga, é uma medida sociométrica simples e que dá uma radiografia importante para a gente, mas a gente não está sensível para isso. E alguns de nós não fomos preparados para fazer essas coisas. Tá? Obrigado, Maristela. Maravilha. Temos aqui a Mônica Delgado querendo, né, fazer uma pergunta e depois a Vivian, e eu acho que infelizmente a gente vai acabar o nosso tempo. Mas vamos escutar o que elas têm para contribuir aqui com a gente, Álvaro. Em relação, eu acho, das perguntas aqui do Gida, eu acho que a gente tem que aproveitar o sistema, a gente tem que saber utilizar o sistema. Então, começa, por exemplo, quando o sistema te coloca, fala, olha, você tem que construir com a sua equipe um projeto político-pedagógico. Dá para você fazer para inglês ver. Aproveita e construa. Chama todo mundo e construa. O horário aqui, que nós temos horário de trabalho coletivo, que é depois das aulas. Você tem esse horário. Com a maior conversa dos professores é reclamar de aluno que não se comportou. Por que não aproveita essa situação, problema, e já insere já uma análise, um aprofundamento, uma escuta desse professor, abrindo opções, falou assim, olha, o que que a gente pode fazer a respeito? O professor falou assim, olha, tem que expulsar. Teve um professor que falou isso, olha, tem que expulsar fulano de tal. Eu falei, então, você mora a menos de 5 quilômetros da escola. Se a gente expulsa fulano de tal, será que daqui a alguns anos a gente não encontra com ele no semáforo com uma arma apontada para a gente? Será que a gente não pode tentar reverter isso aqui na escola, para que ele não chegue a essa situação? Então, aí são situações, problemas na própria formação do professor. Eu acho que o horário de trabalho coletivo, que é horário contrário da aula, é uma oportunidade, não só de reclamação, mas de estudo.
Você né? tem essa vantagem. E aí, É, aquilo que eu é, falei lá de oportunidade de reunir grupos sensíveis, se efetiva. Ontem, na disciplina, ontem à noite, na nossa disciplina de violência escolar, nós discutimos um texto sobre construção de planos de convivência. Ao nome, planos de convivência. E eu posso dizer a vocês, 3 experiências importantes sendo desenvolvidas no Brasil, trabalhando sistemas. Então, a de ontem, nós discutimos o material do plano de convivência, que é um documento dando os passos que eles estão fazendo, do Moro e da Flávia Vivaldi, para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Então, eles dão um conjunto de informações, de dinâmicas, de como se constrói um plano de convivência. Há um outro, a Thelma Vinha e o seu grupo, está fazendo um trabalho também de longo prazo na Secretaria de Vitória. Longo prazo, isso é importante porque não é para amanhã, não é para amanhã, é de longo prazo. E também na Secretaria Municipal de Campinas. Então, são 3 experiências de construção de planos de convivência com pessoas experimentadíssimas, pessoas sérias, pessoas dedicadas, que têm o que falar desse tipo de coisa, que a gente precisa ficar de olho. Porque aí, Mônica, está lá, a primeira discussão, começa na introdução, eles dizem assim: a gente tem que cuidar do P, do segundo P, plano político-pedagógico. Porque o político é que escola a gente quer, que aluno a gente quer formar. Então, eles vêm trazendo essas, até arrepio, trazendo essas reflexões, e aí encaixa essa sua proposta. Que escola que eu quero formar? Que aluno eu quero entregar para a sociedade? E aí preciso obrigatoriamente enfrentar essas questões que você apontou. E temos algumas experiências boas acontecendo. A gente não precisa sair do zero. Não precisa. A gente precisa criar em cima da sim, experiência isso é dos um outros. comentário. O Então que a gente anotem aí. promovia aqui? Excursões a essas escolas, somente na capital, um pouco mais interior de São Paulo. Tinha escolas com exemplos excelentes e a gente ia com os professores, porque isso motiva, isso inspira, né? É É inspirador. verdade, é Essa é verdade. essa. Eles têm que ver que é possível. Porque às vezes é tanta desgraça que eles dizem, não é possível, nada diferente ou melhor do que isso. Então, ver coisas sendo realizadas, coisas boas, dá alguma motivação, dá um gás. Eu poderia até dizer uma outra palavra aqui, mas está gravando, então eu não posso falar a palavra. É muito boa na língua portuguesa, entendeu? Antônio Aires dizia que existem termos que são específicos na língua portuguesa, que a gente não pode deixar de usar. Começa com T, então não posso falar. Tá? Mas tudo bem. Se não estivesse gravando, eu falava. Obrigado, Mônica, de novo. Mas acompanha esse exemplo do Adriano Moura e da Flávia Vivaldi, está na Fundação Carlos Chagas, está lá o PDF. Ele começa justamente com esse PPP que você falou. Obrigado pela dica. Vamos lá. A última, e aí a gente, infelizmente, vamos ter que encerrar por hoje. Boa tarde, gente. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Estou seguindo boas práticas em vários assuntos do meu interesse e estou amando. Conheço a Mônica lá de Jundiaí. Oi, Mo. E queria que eu mais sinto falta, gente, nessa história toda do bullying, falando até como mãe, é de não ter palestras, por exemplo, periódicas, Álvaro, não resolver tudo em uma hora só, periódicas ao longo do ano, para os alunos e não para os pais. Porque, vendo assim de uma forma pessoal, eu vou a palestras para os pais, sempre, o colégio proporciona sempre palestra para os pais. Aí fica a cargo da gente levar para os filhos. Claro, a escola ensina, a família educa. Ok, mas a gente já percebeu, não é de hoje que a família não consegue, muitas não conseguem porque não conseguem mesmo, os filhos não escutam, outras não conseguem porque não têm o menor interesse. Então, a escola, eu penso que poderia, eu tenho muita vontade de falar isso lá no colégio, de fazer palestras periódicas para os alunos. Então, até, por exemplo, o ensino, imagina os alunos do ensino médio falando de bullying para os alunos do Fundamental 2 e não só um adulto, só um psicólogo, só um médico, como acontece.
Então, não sei se isso poderia também começar a surtir um pouco de efeito, porque as crianças escutam as outras crianças, o F2 escuta o ensino médio muito mais do que a mim, que chego aqui de 15 em 15 dias falando, filho, o bullying, isso, o outro, não pode isso. Meu filho, ai, tá, mãe, adolescente, entrando na adolescência, ai, tá, mãe. Então, assim, a gente tenta, mas eu tenho certeza, então, eu tenho tanto de conhecimento de palestra, mas ele nem me escuta direito. E será que as palestras para os próprios alunos não seriam mais palestras para os próprios alunos, né? Aluno falando para aluno? O que que você acha, Álvaro? Isso que você está propondo é o que a gente chama em mediação de conflitos de mediação por um- um- uma, uma área, né, um tema também bastante conhecido, bastante experimentado. Existem muitas experiências sobre esse tipo de atividade entre mediação dos pares, desde que você, logicamente, prepare isso. A ideia, então, pode ser rebatida para o uso de alunos instrumentalizados, e aí eu estou usando a palavra não tecnicista, mas de ter instrumento, informação e outras coisas para isso, pode ser. Né? Mas isso não abre mão, não isenta a escola de preparar espaços para discutir temas sensíveis. A gente precisa ter a coragem e preparo para discutir temas sensíveis. E aí, independentemente dos alunos fazerem isso, as instituições precisam fazer. Se existe uma coisa que eu não faço até agora, é fazer reunião com pais. Porque eu vou dizer uma coisa como é uma coisa, ele vai dizer, "Ah, você está me culpando!" Aí, gente, a minha paciência para certas coisas ela é muito restrita. Aí que eu comecei a fazer esse estudo de família, porque eu vou dizer assim, dizem, as pesquisas dizem que quando as crianças, ao ouvirem as crianças que são alvo e perguntarem como são as práticas das suas casas, é assim, é assim. Então, quando as famílias têm esta prática, fazem isso ou não fazem outras coisas, a família, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, fazem assim, 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 assim. Estou preparando, porque é sempre um processo reativo. Né? Então, todo mundo quer que seja punido. Pune, 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 pune. E a nossa sociedade é conservadora. A nossa sociedade é racista, é homofóbica e é conservadora. Pena que só tem poucos dedos, senão eu continuava. Então, quando a gente fala da participação da família, a gente está falando que família é essa? Que família é essa que a gente está trazendo? Então, as discussões sobre sexualidade, sobre abuso sexual para crianças, têm mostrado que nessas horas as crianças percebem que elas têm sido vítimas de abuso e 90% dos abusos acontecem com os familiares mais próximos, incluindo pais e padrastos, incluindo irmãos mais velhos. Então, é, não vai ter discussão sexual. Estou ensinando as pessoas a transar. Estou ensinando. Mas quando a gente discute isso, quantas e quantas vezes a gente ouve que as meninas e os meninos dizem assim, nossa, então eu sou vítima. Aí a gente ouve a menina, o menino dizer assim, eu sofri abuso. Chama a família, chama o pai aqui que a gente vai contar, mas ele é o abusador. Ele é o abusador. Ou então, chama a mãe aqui o padrasto é o abusador. Então não tem tema simples, gente. Não tem tema simples. Por isso é que é sistêmico. Eu tenho que trabalhar um pouco com a família, eu tenho que trabalhar um pouco na formação, eu tenho que trabalhar um pouco na gestão, eu tenho que trabalhar na autorreflexão sobre as minhas práticas, eu tenho que colocar coisas no currículo, eu tenho que fazer palestras de sensibilização, eu tenho que trazer temas do jornal para discutir. E aí a gente vai juntando esse mosaico, é quase um Lego, porque não tem uma solução fechadinha que a gente compra no mercado para usar. Quando a gente trabalha essas coisas todas, e aí a mediação por pares,
o trabalho com as famílias, e assim vai, mas é um Lego, São é um muitas Lego, alternativas, né? porque é complexo. Exato. Então eu tenho que fazer. E aí uma escola pode fazer mais num canto, a outra pode fazer mais no outro. Aí vem o PPI, o PPP lá, que é a Mônica, porque ela tem um espaço no contraturno para fazer, né? Sim, Por isso que cada escola é singular. Não dá para ter uma receita, gente. é. Não dá para ter uma receita. Dá para ter princípios, como a gente tentou trazer para vocês. Perfeito. Olha só. 30 segundos para mim, Cadê? Mônica, vou te Vivian, muito passar. obrigado 30 pela segundos. pergunta, tá? Queria muito agradecer aqui. Queria muito agradecer a você, Álvaro. Acho que eu saio daqui assim, pensando que existem caminhos, né, de roda de diálogo, que a mediação de conflitos é o caminho, que a gente precisa dissociar a mediação de inclusão escolar para a mediação de diálogo, facilitação de diálogo, e que isso não pode ser uma prática uma vez por semana praticada pela psicopedagogia da escola isoladamente. Isso precisa ser uma prática de mudança de cultura, isso precisa ser uma prática a qualquer momento, a qualquer hora, porque quando incendeia, né, a gente não precisa esperar que vire uma crise a ponto de ser crime para poder se manifestar. A gente pode ir agindo no primeiro arroto, a gente já pode se posicionar como escola e como adulto da história, né? A gente não precisa Sim, esperar o terceiro arroto, né? Eu gostei desse exemplo, por mais, né, assim, mas é isso. exatamente. Muito obrigada, Álvaro, muito Posso obrigada a fazer todo mundo. uma Pode, última claro. ponderação, só para fechar com 30 Sim. segundos. Vou lembrar da Mônica e dizer o seguinte: nós nunca podemos, quando discutimos coisa sistêmica, lembrar de uma experiência que vem dando certo muito, 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 muito. Que não é a minha praia, né? Que é as práticas restaurativas. Né? Então, o Rio Grande do Sul, eu lembro do tempo do Leoberto, aí, pô, sou vovozinho nessa história, né? Lá em 98, a gente trabalhava no Justiça pela Educação. E lá, o Leoberto Brancho já estava iniciando essas discussões de justiça restaurativa e de práticas restaurativas. O Rio Grande do Sul tem uma experiência acumulada interessantíssima. E isso foi sendo disseminado no Brasil. Então, é uma prática, por exemplo, de novo, não é a minha praia, né? Eu não trabalho diretamente com isso, mas que tem alcançado resultados sistêmicos muito interessantes. Isso é para a gente imaginar que tem soluções. Você sabe, mas não é a minha praia. Tudo bem, mas existem soluções. Existe muita gente boa trabalhando e fazendo coisa boa. Existe muito grupo pesquisando, mergulhando na realidade e mergulhando nas teorias para tentar fazer isso para a gente. Tem muita gente boa. A gente só precisa construir a rede de conexão. Bom, Tá? Obrigado, gente. queria te agradecer muito e queria fechar esse encontro com tudo que eu ouvi, trazendo os pontos que fizeram maior ressonância, não os mais importantes, mas o que ficou mais forte para mim. É que em 1980 e alguma coisa eu tive o primeiro contato com a teoria familiar sistêmica e mudei a minha prática e passei a ser uma terapeuta de família sistêmica e daí eu venho agregando uma série de coisas. E o que eu trago, que essa visão para mim é revolucionária no sentido de que assim, eu não mudo o outro, eu mudo a mim. E a coisa mais importante que eu ouvi hoje, quer dizer, que fez mais ressonância, quando você definiu, né, os cúmplices do bullying, os que ficam em defesa da vítima e os isentos, que eu trocaria por os omissos. E dentro de um trabalho de formiguinha, que a gente consiga sair daqui sem julgamentos, porque eu acho que estão todos dentro dessa panela que, de alguma maneira, a gente se ajuda e se atrapalha, que a gente possa fazer a nossa parte dentro desse sistema que a gente está vivendo hoje, em 2025. Te agradecer muito e esperar que a gente tenha outros encontros ainda por aqui. Mas com temas mais Muito fáceis, obrigada a por vocês. favor. O que Tá? que foi, não ouvi? Temas mais fáceis, por favor.
Não, não tem. Não, não Não faz Não tem. isso. tem, não tem, não tem, não tem. Mas a gente pode tornar esse tema mais familiar, mais confortável, mais fácil. E a Ah, ideia desse sim. grupo é essa, a gente poder desmistificar alguns temas e poder falar mais deles. E para te trazer uma esperança, Álvaro, eu já Oi. fiz um trabalho de mediação com adolescentes e facilitação de diálogo, convidado pelos pais que chegaram à conclusão de que a escola não estava querendo comprar o projeto. Aham. Pediram a participação da escola, a escola não concordou, eles montaram um espaço fora da escola e eu e um parceiro nosso, Sérgio Arari, fizemos um trabalho com os alunos, motivado pelos pais. Que coisa Então, boa. Obrigado, obrigado pela sua informação. Vou botar aqui no coração, não é nem na cabeça, tá? Vai no coração. Não, acho que vale também. Maristela acabou de finalizar um projeto Falou. maravilhoso numa escola de Lá, sim, Petrópolis. de Petrópolis, É, né? A gente está acompanhando isso. Tem muita maravilhoso. coisa, é o que eu digo, tem muita coisa boa acontecendo, gente. Não é só um deserto, não é um deserto, não é, Não, é né? isso. então, bom, Tá obrigada a bom? todos, divulguem, vai ficar gravado, e eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar isso, mais a gente vai conseguir trabalhar essa lente. Com certeza, tá? Verdade. Tchau, Desculpa. tchau, gente. Só para. Um beijo para Gia, todos. Beijo, Gia, tchau. fala, Gia. A Gia Obrigada. quer falar. Onde vocês vão disponibilizar a gravação? Porque tem um pessoal aqui perguntando. Eu mando para você. Vou mandar no todos os meus grupos. Você deve ter recebido em algum grupo a divulgação. Eu vou botar no meu Instagram também. Vou botar, Perfeito. tá Tá bom? ótimo. Obrigada, Jô. Não, beijo. Ai, Gente, ai. e eu que não consigo desligar aqui? Ah, que É, coisa tá. boa. Vamos ficar conversando, então, até mais tarde, pô. Vamos fazer segundo turno. Pode desligar, Nossa, Álvaro. Você está como anfitrião. Assim, me diga uma coisa, valeu? Valeu Era o que vocês super. esperavam? muito Foi muito bom. obrigada, muito obrigada, muito Então tá obrigada. bom, tá bom. Foi. Ó, não Ai, fui eu que apaguei, não, hein? Tô aqui ainda. Essa câmera aqui tá Não, louquinha. tá Tchau, bom. gente. Tchau, tchau. tchau, Obrigada. Álvaro. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Mônica. Eu não consigo Foi desligar. ótimo, querida, muito bom. Olha só, deixa eu te Deixa eu falar. só desligar, eu vou te ligar por telefone, porque eu não estou conseguindo parar a gravação. Estou com esse problema aqui. Peraí. Tá bom, Ah, não, vou tá bom. conseguir. Agora eu vou conseguir. Eu e meus problemas